A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós não podemos administrar aquilo que as pessoas nos fazem, nem mesmo as circunstâncias que acontecem e nos atingem. Mas nós podemos escolher a atitude que vamos ter em relação a estas questões. Ou seja, é possível transformar até mesmo tragédias em triunfo. Essa é uma questão magnífica que vamos partilhar com você no programa de hoje, examinando a vida de José, um homem que foi injustiçado na família, no trabalho, mas olhou para a vida na perspectiva de Deus e triunfou diante das tragédias. Não perca este programa. Convide seus amigos, chame a sua família e confira conosco esta importante mensagem para o seu coração. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. Com alegria que recebemos aqui no Verdade e Vida o reverendo Antônio Carlos Costa, pastor da Igreja Presbiteriana da Barra e fundador e coordenador do Movimento Rio de Paz. Seja bem-vindo, reverendo. Obrigado, Daniel. Foi uma honra haver recebido esse convite. Reverendo, nós estamos vivenciando no nosso país toda essa questão da violência e o senhor começou esse movimento Rio de Paz. O que vem a ser o movimento Rio de Paz? Como começou? Quais os objetivos? No ano de 2005, houve uma chacina na região de Queimados, no Grande Rio, que mexeu muito com o meu coração. Já há algum tempo eu vinha inquieto com o problema da violência no nosso país, mas especialmente no Rio de Janeiro. Começamos então a organizar fóruns de discussão na nossa igreja, Igreja Presbiteriana da Barra. Convidei o secretário de Segurança Pública para que ele nos ajudasse a ter uma ideia do que estava acontecendo, porque eu não queria me envolver de uma forma ingênua. Então chamamos políticos, chamamos um jornalista do jornal Globo e fizemos uma série de perguntas para entendermos melhor a situação. Aí, no dia 28 de dezembro do ano passado, de 2006, houve uma onda de atentados no Rio de Janeiro, que culminou na morte de 19 pessoas, sendo que 8 turistas capixabas que tiveram seus corpos carbonizados num ônibus interestadual que passava pelo Rio de Janeiro. Ali eu cheguei e falei, não convivo mais com isso. Me deu uma vergonha, Daniel. Uma vergonha de conviver com isso, de saber que o francês não convive com as injustiças sociais do seu país dessa forma, que não é assim que ocorre nos Estados Unidos, na Inglaterra, aqui na Argentina, no Chile. Mais recentemente nós vimos na Venezuela os venezuelanos indo para a rua protestar porque o Hugo Chávez tomou a decisão de fechar uma emissora de televisão. E, associado a isso, o Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos leva a ter a vida em alta consideração. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Agora, eu tenho dito que hoje não é mais apenas o senso de vergonha, não é mais tão somente o que realmente está acima de tudo, o Evangelho de Cristo que me faz ter a vida humana como possuidora de valor incalculável, mas o contato com os parentes das vítimas, Daniel. Tenho tido muito contato com os pais, com as mães, e isso tem feito com que hoje eu não consiga mais me imaginar longe desse combate a esse índice imoral de letalidade no Rio de Janeiro e no nosso país. O senhor coordenou 2 movimentos recentemente. Para mim, esse foi o mais, assim, porque acho que correu aquela imagem das 700 cruzes cravadas ali na praia de Copacabana, defronte daquele hotel famoso. E recentemente em Brasília, mostrando que esse movimento não é só circunscrito ao Rio de Janeiro, mas alcança todo o Brasil. E o senhor é um pastor. E o que é que a igreja evangélica tem a ver com essa violência? O que é que a igreja evangélica pode fazer para modificar essa violência que reina no nosso país? Bom, o que nós temos feito é ajudar a sociedade a dimensionar o problema. Então, nossos protestos têm sempre como objetivo ajudar o cidadão carioca e agora o brasileiro a mensurar o que está acontecendo na nossa pátria e na cidade do Rio de Janeiro. É uma média de 41 mil homicídios por ano
no Brasil. No Rio de Janeiro, são 6 mil por ano, num contexto de 3 mil desaparecidos. É muita tragédia, é muita morte. Uma verdadeira ameaça à democracia. Nós temos encontrado pessoas dizendo que no período da ditadura não era assim. O que nos deixa em estado de perplexidade, porque aí estão dois valores pelos quais nós temos que lutar até o fim: a vida e a liberdade. E eu penso que, como igreja, nós podemos fazer muito. Não há setor da sociedade de mais fácil mobilização do que a igreja, porque primeiro nós temos um fator predisponente do evangelho, pelo menos deveríamos ter, que nos leva a ter a vida humana, conforme eu acabei de dizer, em alta consideração. Em segundo, o fato de que nós nos reunimos regularmente, e somos milhares. As ONGs do Rio de Janeiro têm encontrado dificuldade de mobilizar pessoas, porque eles não têm povo, e nós temos. E eu penso que nós poderíamos hoje estar dando uma contribuição de valor inestimável. Olha, num contexto em que pastores estão sendo assassinados, no Rio de Janeiro, em alguns bairros, é o crime organizado que determina o horário da reunião, irmãos nossos que já foram sequestrados, assaltados, nós precisamos fazer alguma coisa, sem sombra de dúvidas. Nós vamos voltar com essa entrevista ainda nesse mês, com uma outra entrevista tratando sobre essa questão da violência, mas queria agora encerrar, que o senhor dissesse rapidamente se a causa da violência é puramente a miséria, que muitos dizem que é a miséria, que é a fome, e outros dizem que é a impunidade. Qual é a causa da violência? Olha, essa resposta exige, de uma certa forma, uma análise multidisciplinar. Como cristão, partindo dos pressupostos bíblicos, eu diria que, basicamente, falta Cristo, falta Jesus. O homem está distante do seu Criador. Agora, se formos descer a questões relacionadas à vida do nosso país, o nosso dia a dia, nós temos que mencionar a crise de valores que nós estamos experimentando, proveniente da chamada pós-modernidade, que ensina que tudo é relativo, o colapso da família, são milhares de crianças sendo criadas sem referência de pai e mãe, a corrupção da polícia, do poder público, a falta de emprego, o salário que é oferecido para o trabalhador. Não há, sabe, os garotos dos morros do Rio de Janeiro, eles se sentem profundamente atraídos ao envolvimento com crime, porque o que o traficante oferece para eles, sabe, como rendimento no decurso de uma semana, é aquilo que eles vão obter com muita dificuldade no mercado de trabalho após um mês de trabalho duro, tendo que pegar trem, tendo que pegar ônibus, acordando de madrugada. E aí é impunidade. Parte do crime no Brasil deve sua explicação à miséria. Sabe? Não tem dúvida. Agora, parte tem relação com a impunidade. Por exemplo, o rapaz que matou aquele músico francês no Rio de Janeiro, ele já havia praticado um homicídio, foi condenado, com o cumprimento de 1/6 da pena foi solto, depois matou mais 7 e assassinou aquele músico na frente da filha e da esposa. Então, a impunidade é uma das causas, sem sombra de dúvida, desse número absurdo de homicídio do nosso país. Reverendo, nós vamos voltar a esse assunto ainda nesse mês de junho, sobre essa questão da violência, mas nós queremos agora ouvir essa música e logo após a mensagem da Palavra de Deus com o Reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida. A Palavra de Cristo para uma vida melhor. Será de manhã, no começo do dia, será quando a luz pelas trevas penetra, que Cristo há de vir com os anjos da glória, receber deste mundo seus. Oh, meu bom Salvador, Senhor, quando vamos cantar, Cristo volta, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. O gozo sem fim, quando a
morte vencida, Jesus revestiu-nos de perpétua vida, e quando nós formos morar lá na glória, nesse lar que Jesus preparou, oh meu bom Salvador, Senhor, quando vamos cantar, Cristo volta, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. Eu quero compartilhar com você alguns princípios importantíssimos para a sua vida. É possível nós transformarmos, pela graça de Deus, tragédias em triunfo. Nem sempre as circunstâncias difíceis e adversas que acontecem conosco são coisas aleatórias. Nem muito menos podemos dizer que elas são fruto de um fatalismo, de um determinismo, ou mesmo de uma coincidência. Nós acreditamos piamente na providência divina. Para nós não existe o acaso. A nossa vida não é guiada pelos astros, nem por composições químicas do nosso cérebro, nem muito menos por um determinismo da natureza. Cremos sim que o Deus soberano e bom está no controle da nossa vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é que todas as coisas que acontecem conosco são coisas boas, não é isso que Paulo está dizendo. O que ele está dizendo é que Deus, na sua providência, tece estas circunstâncias de tal maneira que ele as transforma em coisas positivas para o nosso bem maior. Nem Deus está dizendo, através da sua palavra, que as coisas que as pessoas nos fazem em si são boas e que nós devemos, por esta razão da providência divina, acolhê-las e recebê-las com naturalidade. Não, não. Tem coisas ruins em si mesmas, que nós devemos repudiá-las e jamais concordar com elas. O que eu estou dizendo é que Deus é poderoso para transformar tragédias em triunfo. Que Deus é poderoso para transformar lágrimas em fontes de consolo e transformar desertos em mananciais, perdas aparentes em ganhos maiores. Na verdade, Deus é poderoso para transformar as situações dolorosas da nossa vida em trampolins para nós alcançarmos vitórias maiores. Este fato pode ser percebido de maneira muito linda na vida de José do Egito. Este moço era filho de Jacó, e ele era o filho amado de Jacó. Jacó teve alguns erros, certamente, na criação da sua família, porque um pai não pode amar mais um filho do que outro. Mas aconteceu um fato além deste que gerou uma grande tensão na casa de José. E a tensão foi que José teve 2 sonhos. E não só teve os sonhos, mas teve a coragem de contá-los para sua família. No primeiro sonho, ele sonhou que ele estava no campo e que seus 11 irmãos tinham feixes, e que os feixes de seus irmãos haviam se dobrado diante do seu feixe. Mais tarde ele teve um segundo sonho. Ele sonhou que o sol, a lua e as 11 estrelas estavam se curvando diante dele. E isso provocou inveja, ciúme e ódio dos seus irmãos por ele, que já não andavam muito simpatizantes dele em virtude da predileção de Jacó por ele.
Isso levou José a enfrentar seríssimos problemas dentro da sua casa. Às vezes, o relacionamento dentro de casa não é legal, não é bom, não é harmonioso. Muitas vezes há ambientes de profunda tensão, de rivalidades, de ciúmes, de mágoas, até mesmo de ódio dentro da família. Acontece que diz a Bíblia que um determinado dia Jacó pediu a José para ir visitar os seus irmãos que estavam no campo, num local muito distante. Mesmo sabendo que os seus irmãos nutriam por ele uma certa animosidade, que não falavam com ele, que tinham ódio dele, José obedece o pai e vai à procura dos seus irmãos. E diz o texto bíblico que quando José encontra os seus irmãos, eles disseram, lá vem o sonhador, vamos matá-lo, vamos ver onde vai dar os seus sonhos. E eles então laboram um plano para matar José. Mas por interferência de Judá, eles disseram, não vamos matar José não. E diz o texto bíblico que outro irmão dele, então, planejam outra coisa. Vão jogá-lo num buraco, numa cacimba, numa fossa. E diz o texto que José, naquela fossa, naquele buraco existencial, depois de despojado da sua túnica, porque aquela túnica não era apenas uma peça do vestuário, era um símbolo do amor especial de Jacó por José. José estava lá no fundo daquele poço gritando por socorro e os seus irmãos, endurecidamente, não escutaram o seu clamor e as suas lágrimas. Mais tarde, por conselho de Judá, eles resolvem não apenas descartar José, mas fazer de José uma mercadoria e ainda oferirem lucro, vendem José para o Egito. E aqui é o primeiro tráfico humano que nós encontramos na história. E aqui nós vamos ver um plano diabólico desses irmãos para acabar com os sonhos de José, sem se importar com a dor de Jacó, o pai. Pegaram a túnica de José, mataram um animal, embebedaram aquela túnica no sangue e mandaram um mensageiro dizer para Jacó, seu pai, olha aqui, não é a túnica do teu filho, José? E diz a Bíblia que Jacó chora desesperado, pensando que uma fera indomável havia destruído seu filho. E os irmãos de José alimentam aquela mentira durante 22 anos, impedindo que Jacó buscasse o seu filho em outras paragens. José enfrentou, portanto, tragédias dentro da sua família. E tem mais, José não sofreu só na sua família, não, ele sofreu também no Egito. Ele enfrentou tragédias no Egito, porque indo trabalhar na casa de Potifar, o seu senhor, o seu dono, Deus o abençoou, a casa de seu senhor Potifar prosperou, mas a mulher de Potifar pôs os olhos em José para cobiçá-lo. E diz a Bíblia que todos os dias ela dizia para José, deita-te comigo. No outro dia, deita-te comigo. Na semana seguinte, deita-te comigo. E insistentemente esta mulher tentou seduzir José. Alguém diria o seguinte, que José tinha tudo para cair naquela sedução. Primeiro, ele estava longe de seu pai. Segundo, ele era um escravo. Terceiro, ele era um adolescente, 17 anos. Os psicólogos diriam que ele estava na fase da autoafirmação. Os médicos diriam que ele estaria com explosão de hormônios. E ele poderia pensar, bom, é melhor eu atender a minha patroa, porque senão eu posso perder o meu trabalho, eu posso ser acusado, eu posso até ser morto. Mas José tomou a decisão de não transigir com os absolutos de Deus, dizendo que cometer aquele ato seria ofender a Deus e trair o seu patrão. Ele preferiu ir para a cadeia do que ficar livre e prisioneiro do pecado e ter uma consciência culpada. Ele preferiu fugir, dando a impressão de que a sua reputação estava maculada, mas tendo a consciência tranquila, do que mantendo as aparências e viver prisioneiro daquele pecado. Ele foi parar na cadeia. E aqui está uma terceira área em que este homem enfrenta tragédias. Por causa não de seus crimes,
mas por causa da sua virtude. Muitas vezes você sofre não porque você erra, mas porque você não transige. Você é perseguido não porque você está na contramão dos princípios de Deus, mas exatamente porque você não negocia os absolutos de Deus na sua vida. E José está numa masmorra, ele está numa prisão, injustamente. E lá ainda a boa mão de Deus está com ele. Deus o abençoa. Ele se torna uma pessoa simpática na prisão. Ele tem a confiança do chefe da prisão. E diz a Bíblia que lá na prisão ele vai interpretar sonhos reveladores para 2 homens de confiança do rei Faraó. E ele pede ao copeiro do Faraó para lembrar-se dele quando sair da prisão, mas o copeiro esqueceu-se dele. Diz a Bíblia que José fica mais 2 anos mofando na cadeia. Você poderia perguntar, mas onde está Deus, que deixa um filho seu inocente padecendo na prisão, injustamente? Aqui está um princípio maravilhoso. Sabe por que Deus não tirou José da prisão quando ele queria sair da prisão? Porque se José tivesse saído da prisão quando ele queria sair de lá, o máximo que ele teria sido era um bom lavador de copos no palácio de Faraó. Naqueles 2 anos, Deus estava construindo a rampa do palácio para que ele saísse da prisão e fosse para o palácio ser governador do Egito. Quando você pensa que Deus está longe, distante ou indiferente, na verdade Deus está trabalhando no turno da noite, preparando algo maior e melhor para você. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Deus ainda hoje transforma tragédias em triunfo. E José vai transformar tragédias em triunfo por algumas razões. Primeiro, porque José não permite que nas tragédias o seu coração se azede. Quantas pessoas que por passarem por circunstâncias diversas e adversas amarguram a alma, deixam o coração ficar cheio do veneno, do ódio, da vingança, do ressentimento. José foi perseguido pelos seus irmãos, José foi perseguido pela sua patroa, José foi perseguido pelo seu par lá na cadeia, por causa do esquecimento dele. Mas ele não azedou a sua alma. Você não pode administrar aquilo que as pessoas fazem a você, mas você pode administrar os seus sentimentos. Você não tem que se entregar à mágoa e ao ressentimento. Você pode espremer o pus da sua alma e do seu coração e tomar a decisão de não ser prisioneiro dos seus próprios sentimentos. Mas, em segundo lugar, José transforma a tragédia em triunfo quando ele olha para a vida na perspectiva de Deus. Quando ele se revelou aos seus irmãos no Egito, porque eles precisaram ir ao Egito comprar alimento, e ficaram surpresos porque neste momento José, o governador do Egito, é o provedor do mundo. Ele vendia alimento para o mundo inteiro que estava num período de fome, de escassez, de seca. Eles ficaram assustados. Eles pensaram que José iria vingá-los. Há 22 anos eles tinham vendido José e negado este fato a Jacó. Mas José diz para eles: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem para a preservação da vida de vocês. Não foram vocês que me mandaram para o Egito, foi o próprio Deus. Deus é aquele que dirige as circunstâncias da nossa vida. Você não precisa ficar amargurado, porque Deus é aquele que está no comando da sua história. Ele está no leme da sua vida. Você pode transformar tragédia em triunfo, porque Deus é quem dirige a sua história. Mas em terceiro lugar, José transformou tragédia em triunfo quando ele ergueu um monumento vivo de perdão na sua vida. Quando o seu filho primogênito nasceu, ele deu o nome de Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer os dias da minha aflição. Manassés significa perdão.
Toda vez que José olhava para o seu filho primogênito, ele estava dizendo: eu perdoo os meus irmãos, eu perdoo o meu patrão, eu perdoo o meu colega de prisão, eu perdoo as pessoas que me ofenderam. Ele não carregou aquele peso na sua alma. Só o perdão torna você livre, só o perdão torna você vencedor, só o perdão dá a você a razão para você viver. O que é perdoar? Perdoar não é apenas apagar as memórias amargas. Perdoar é fazer investimento nas pessoas a quem você já perdoou. Diz a Bíblia que José não só perdoou os seus irmãos, José levou os seus irmãos para o Egito, colocou-os na melhor terra do Egito, a terra de Gósen, e supriu as suas necessidades. Você pode ser um abençoador daqueles que um dia amaldiçoaram você. Você pode estender a sua mão para aqueles que um dia feriram você. Você pode ser um instrumento da graça de Deus na vida daqueles que um dia quiseram a sua própria morte. Diz a Bíblia que José é um ramo frutífero junto à fonte, cujos ramos se estendem sobre o muro. José foi um homem abençoador dentro da sua casa, no seu trabalho, até mesmo na prisão, quando estava lá injustamente. Ele foi uma bênção quando ele estava passando por agruras, e ele foi uma bênção quando estava projetado na mais alta posição política do Império Egípcio. José foi fiel na adversidade e na prosperidade. Ele foi fiel na sua família, no seu trabalho, na prisão e também no palácio. José foi um ramo frutífero junto à fonte, um ramo que se estendeu sobre o muro. Você também pode transformar tragédias em triunfo. Você pode ser um José nos dias de hoje. Meu desejo é que Deus abençoe poderosamente a sua vida e que as tragédias se transformem em triunfo na sua história para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.